Boa noite a todos os vereadores e população presente. Hoje nós estamos aqui para a audiência de aprovação da LDO, da LOA e do PPA. Então vamos começar com a lei do plano plurianual para os 4 próximos exercícios, 2026 a 2029. Renê Lúcio Gonçalves, prefeito municipal de Arapeí, usando suas atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei Orgânica do município de Arapeí. Faço saber que a Câmara de Arapeí aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Esta lei institui o plano plurianual do município de Arapeí para o quadriênio de 26 a 29, em cumprimento ao disposto do artigo 165 da Constituição Federal, na forma dos anexos desta lei. Os objetivos e metas da administração para o quadriênio de 26 e 29 serão financiados com recursos previstos no anexo 1 desta lei. O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Arapeí para o quadriênio 2026 a 29 contemplará a despesa de capital e outras delas decorrentes e relativas ao programa de duração continuada e estão expressas nas seguintes planilhas. Fontes de financiamento, descrição dos programas governamentais com metas e custos, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental, estruturas de órgãos, unidades orçamentárias e executoras. Os valores constantes nos anexos dessa lei estão orçados a preço corrente, com as medidas de projeção de inflação sugerida pelo governo federal, mais crescimento da economia, podendo os mesmos ser adequados em seus resultados por ato do Executivo, sempre que os índices projetados sofrerem alterações. Artigo 5º. O Poder Executivo poderá propor, por intermédio de projeto de lei, à Câmara Municipal para deliberação a inclusão, alteração e ou exclusão de programas do Plano Plurianual nos termos da legislação vigente. As prioridades da administração municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos anexos dessa lei. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse o exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a sua inclusão. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de programa e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Então, aqui, ó, se vocês olharem na relação dos programas do PPA, que são as próximas, é o próximo anexo. Em 2026, nós temos uma previsão de arrecadação e despesa de R$ 33.255.759. Em 2027, R$ 34.918.545,95. Em 2029, R$ 36.664.474,30. 2029, R$ 38.497.698,03. Totalizando para os 4 anos, R$ 143.336.478,28. Então, dentro dessas as relações, né, nós temos assistência ao idoso, temos o Fundeb, temos o ensino fundamental, temos o meio ambiente. Então, são todas as unidades executoras do município. A nossa estrutura hoje de órgãos e unidades, elas estão discriminadas em diretoria municipal de governo, que dentro dele está o gabinete da prefeitura, o controle interno e o conselho tutelar, que agora é obrigatório fazer parte dentro do gabinete do prefeito e sair do desenvolvimento social.
Nós temos a Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Recursos Humanos, Cadastros e Tributos. Então, dentro dessa secretaria se inclui o setor de administração, finanças, recursos humanos, cadastros e tributos. Toda a administração lá do pátio da prefeitura. Depois nós temos a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer, Cultura e Turismo. E dentro dessa secretaria está discriminado da seguinte forma. Setor de ensino fundamental, setor de Fundeb, que é a parte dos professores, setor de educação infantil, setor de merenda escolar, setor de esporte e recreação, setor de cultura e turismo. Então, todos esses fazem parte da Secretaria Municipal de Educação. Lembrando que o esporte, a cultura e o turismo não fazem parte do cômputo dos 25% da educação, tá? Depois nós tem a manutenção das atividades do transporte escolar, que é o PNAT, que é o recurso que vem para o federal para custear o transporte dos alunos. Vem uns 6 mil, 7 mil reais cada mês. Depois nós temos a Secretaria Municipal de Saúde, que dentro dele só tem o setor de saúde, que inclui todos os recursos federais, todos os recursos do Estado, o PSF, o transporte da saúde, todos estão inclusos aqui. Nós temos também a Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social. Dentro dele, nós temos o setor de assistência social, o setor do CRAS, o setor do FMDCA, do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, e temos também o Fundo Municipal do Idoso, que é onde a gente repassa os recursos para a casa do idoso. Nós temos também a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Dentro dessa secretaria, nós temos o setor de serviços urbanos e o setor de limpeza urbana. E o setor de consórcio público também. Daí nós temos Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Abastecimento e Transporte. Dentro dessa secretaria nós temos o setor de Agricultura e Meio Ambiente e temos só o setor de Meio Ambiente. Depois nós temos a Procuradoria Geral do Município, que tem o setor de Procuradoria, e o outro órgão da Prefeitura, né, do município, é a Câmara Municipal. E dentro da Câmara Municipal, ela é separada em duas. É o Corpo Legislativo, que é o pagamento dos vereadores, e a manutenção da Câmara Municipal, tá? Então, todos vocês estão com os anexos aí, como eu já falei, eles são muito extensos, mas se vocês tiverem alguma dúvida referente ao plano plurianual, a gente segue os anexos e eu detalho eles para vocês, tá? A gente fazer uma pergunta agora ou vamos finalizar? Não, o do PPA pode fazer já. Não, sobre a educação. Tá. Eu não vi, né, detalhado aqui, para crianças especiais, né, como a professor e profissionais na área, né, como os cuidadores. Então, ele entra tudo dentro do fundamental e ensino infantil. Ele entra tudo lá dentro. E os professores, eles estão dentro do Fundeb. Um setor específico para isso não tem. Só tem o ensino específico, o EJA, né? Que é o de jovens e adultos. Mas isso aí só vai estar lá na LOA. Então, mas aí hoje está com valor mínimo, né? Porque não tem procura. Não tem procura. A gente tem o projeto, já se caso houver alguém, nós suplementamos as fichas e custeamos o professor lá. Só que hoje a gente não tem procura nenhuma para fazer o EJA. Mas há a possibilidade da prefeitura estar colocando esse direcionamento para a qualificação dos professores? Tem, mas está tudo incluso dentro do ensino fundamental, infantil e Fundeb. Não tem uma atividade específica para isso, porque são todos os alunos, eles estão dentro desses 3 setores. Igual, por exemplo, o EJA, que está bem separadinho. O ensino especial não tem separado, está tudo junto. Não tem nada específico para crianças especiais? Então, tem o normal da prefeitura, que é o que ele vem atendendo até hoje. Mas, assim, o projeto específico, não. Não há possibilidade de vocês estarem providenciando um projeto para
essa área? Pode até ser, dependendo da demanda, a parte da Secretaria de Educação, sim. Eu conversei com a Diana e disse que ela queria passar para vocês essa demanda e que há necessidade. Então, daí o projeto, para mim aqui, o que foi passado é o que está para vocês aí. Ó. Se vocês olharem nas metas, deixa eu dar uma olhada aqui nas metas, onde foi as metas que a Miriam passou para nós. Eu acho que está na LDO, que tem a quantidade de alunos e tudo mais. Está na LDO, o Joyce. Aqui é mais genérico, o PPA é mais genérico. Deixa eu procurar, mas também não vi nada, não. Eu acho que no PPA tem a quantidade de alunos, que eu acho que ela só passou do infantil, o fundamental, o ensino médio também, que apesar da gente não atender, mas tem as viagens com os alunos, né? Eu cheguei a olhar, mas não tem nada ainda lá, não tem nada específico para classes especiais. Então, a gente precisa pedir para a Miriam encaminhar para a gente, para ver com qual fonte de financiamento vai ser isso. Que hoje, o recurso do Fundeb, ele não dá para custear o salário dos professores que estão na rede. Então, tem que vir fundo de financiamento para isso. Porque para ter despesa tem que ter a receita específica. Mas se tiver criando um projeto dentro da própria pasta... Mas a pasta da educação abrange tudo isso. Ele abrange todos os alunos. Todos os alunos. Ele já abrange. Eu fui em um congresso em Brasília e os deputados que estavam presentes, eles estão a nós parlamentares, que estavam lá mandatário, fazer com que conste para que você tenha um direcionamento para esses profissionais. Então, agora eles estão implementando a lei da primeira infância. Então, isso é uma política nova do próprio governo federal e do governo do estado. Então, isso está vindo para os municípios mesmo. Mas, por enquanto, eles também não repassam nada para o município referente a nada. Nem na saúde e nem na educação. Então, não tem como a gente separar. Então, hoje, se tivesse alguma coisa diferenciada, seria com recurso próprio. Porque não tem financiamento de nada, nenhum programa. Se você procurar aí nos portais da transparência os recursos que vem, não vem nada específico para isso. Então, não há possibilidade de fazer inclusão no direcionamento desse valor que está hoje para o ensino fundamental para crianças especiais? Só que tem que ter o financiamento. Entendeu? Não é uma atividade que nunca vai ser colocado no orçamento. Só que tem que verificar da onde virão as receitas, o que vai ser puxado, porque hoje é a parte educacional, é a parte terapêutica que já não entra dentro da educação, entra na saúde. Então tem que ver o que você fala de projeto, o que vai ser financiado, o que você vai aplicar com o recurso da educação dos alunos. Seria qualificação de professores, qualificação das moças que trabalham na área. A qualificação de professores eles já têm, eles têm a qualificação deles todos os anos. Isso aí se olhar no portal da transparência, tem qualificação para eles. Então, já tem a qualificação, eles não estão desqualificados para isso. Nós temos apenas uma professora hoje qualificada lá para lidar com crianças especiais. Mas aí é especialização, é diferente de qualificação. A especialização é diferente, a prefeitura não pode pagar especialização para nenhum servidor. Entendeu? Na área especial, por isso que eu gostaria que vocês se informassem sobre isso, porque na área da assistência para crianças atípicas, assim, essa especificação. Tem qualificação. A qualificação a prefeitura dá. Entendeu? Então, para qualquer outro servidor, não só da educação. A saúde também, quando tem os cursos de agente de saúde, tem os cursos para a parte financeira, para a licitação, isso é qualificação. É o que a prefeitura hoje ela custeia. Entendeu? Agora, aí tem que ser a diretoria da educação. Passar para a prefeitura para ela ver da onde saiu o recurso e tudo mais. Conversa com a família e ver com ela o que ela pretende colocar dentro do orçamento especificado para isso. Porque quando vem o orçamento para nós, ele vem da forma como que é atendido hoje
E quando tem alguma coisa diferente, a gente já inclui ou então manda lei de projeto aqui para vocês. Né? Igual da Casa do Idoso, por exemplo, veio um projeto depois que fez PPA para poder cumprir isso daí. Então, vindo deles, a gente inclui, vê a possibilidade, de onde vai sair o recurso, o que vai ser feito, né? E para poder colocar nos próximos orçamentos, ou até mesmo dentro do exercício corrente. A gente pode alterar todo o PPA. A gente pode alterar o financiamento. Vocês têm mais alguma pergunta referente ao PPA para os 4 próximos exercícios? Então, eu vou dar encerrada e vou começar a LDO. Na saúde, tem alguma previsão para a obra? Eu acho que a obra que tem previsão é a do Centro de Especialidades que está encaminhando. E especificado, assim, eu acho que mais se houver alguma emenda. A previsão, mais ou menos. Porque a infraestrutura da saúde, eu acho que é só manutenção hoje. Só se houver alguma... Eu acho que o Renê queria verificar a sala de raio-x. Mas isso daí ainda nós estamos estudando a fonte de financiamento. A cultura, ela tem tendo aumento ou teve baixo de orçamento? Ela teve baixo de orçamento. A gente vai investir mais em obras mesmo no próximo exercício do que a cultura. Mas ela ainda está com um orçamento bem, assim, o que precisa para manter os eventos que vêm acontecendo, para não diminuir. O evento desse ano de 2025. E dentro da cultura não tem nada previsto para a construção? Eu me refiro a uma casa do artesão, por exemplo, para que nós possamos dar cursos dentro dessa casa do artesão. Ou a cultura ainda continua sendo só projetos musicais? Não, os artesãos eu acho que vão sair do turismo. A Patrícia ela já tem um projeto de trazer isso para cá, construção não, mas lá dentro do próprio prédio deles mesmo, eles já têm previsão disso. Se você olhar nas metas aí da cultura e do turismo, já tem previsão de eventos referente à parte cultural, que é sobre isso. Então, nós temos o planejamento para isso para o próximo. Não construção de uma caixa disso. É onde eles estão mesmo ali. A previsão é essa. Pode ser que, dependendo da procura, do tamanho que ficar, aí cresça e possa construir ou comprar uma casa para poder ser especificado para isso. Mas já tem previsão disso para o orçamento. Nas metas mesmo. Eu acho que são 15 eventos culturais. Diferente do turismo. Estão dentro da cultura. Estão dentro da cultura. Teve aumento por conta da obra que eu falei para você. Foi retirado uma parte do turismo, que é os eventos que diminuíram, tanto que a gente vai fazer a obra esse ano já também, tem até o projeto para vocês votarem aqui, e foi para obras, para poder investir no município. Aí os projetos que eles estão pensando em fazer, isso daí está com a parte de obras lá com a IUB. A nossa limpeza urbana, ela está só para pagamento de funcionário, despesa, ou ela está incluindo compra de algum maquinário? A manutenção do município, o que precisar. Então, se precisar, eu acho que esses dias compraram um soprador, compraram essas coisas, isso tudo entra dentro da limpeza urbana. Dependendo da demanda deles, da necessidade. Dentro da assistência social, tem algum outro projeto que
que venha a ser movimentado além do projeto que se tem hoje dos idosos? Olha, os projetos específicos do social, eu não sei te falar o que eles pretendem modificar para o ano que vem. Mas na LDO você vai ver o tanto de previsão de atendimentos, a parte dos idosos mesmo, das crianças, lá tem todas as estimativas de alcance. Então, daí os projetos específicos eu não tenho. Aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Essa estimativa da cultura e turismo, vocês não estão incluindo no MIT, porque hoje a HTI é MIT. Então, ou seja, pode vir para 2026 ou 2027, 680 a 700 mil reais. E aqui está R$ 148.992. Não, nós não estamos prevendo isso ainda. Mas, se for vir o recurso, aí começar a vir o recurso, aí eles vão começar a entrar dentro do planejamento. Porque às vezes demora, por exemplo, tem instância aí que faz 3 anos que não recebe recurso do DAD. Então a gente coloca no orçamento da DEST. Então a gente espera pelo menos começar a entrar esses recursos para a gente mudar o planejamento e colocar as pretensões de obras, de infraestrutura dentro do turismo. Lembrando todo mundo, gente, que assim, todos os anos, essa peça do PPA, ela passa por um novo estudo. A gente vê o crescente da despesa, o crescente da receita, às vezes precisa ajustar para mais ou para menos. Então, todos os anos, a gente passa por um novo estudo, tanto da LDO quanto do PPA, e todos os anos a gente manda essa alteração para vocês junto com a LOA. Tá? Então, a LOA geralmente, porque esse ano é atípico por conta do PPA que tem que ser votado, mas a gente faz as alterações da LOA todos os anos, do PPA e da LDO. Então, se houver qualquer coisa que a gente queira incluir para o próximo exercício, isso aí a gente consegue colocar com as metas, com a fonte, tanto a receita quanto a despesa, se vai vir dinheiro do governo federal, se vai vir dinheiro do estado, se vai aumentar o ROI, se vai diminuir, isso tudo é feito um estudo todos os anos para mandar o orçamento para vocês. Tá? Então o PPA hoje ele está assim, mas pode ser que daqui 4 anos ele esteja o dobro. Não sei, se Deus quiser venha bastante dinheiro para o município, mas isso sempre passa, então todos os anos ele passa. Então todas as indicações ou alguma coisa que são passadas para lá, que são verificados pelo Executivo, os recursos e a possibilidade de ser incluído, a gente inclui, tá? Eu posso encerrar o PPA e começar a LDO? Posso, Joyce? Posso? Então, gente, vamos começar a falar sobre a LDO. A LDO é específica para o próximo ano, tá? Só que dentro dela, a gente se embasa por mais 2 anos. Então, vocês podem ver que dentro dos anexos é para o ano e para mais 2 por causa da legislação, tá bom? Então, vamos lá. Em cumprimento ao dispositivo específico contido na Constituição Federal, na Constituição Estadual e na Lei Orgânica do Município, na Lei 4.320/64, e na Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, ficam estabelecidas pela presente Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, os parâmetros, normas e instruções para a elaboração do orçamento anual para o exercício financeiro de 26 do município de Arapeí, que abrangerá o Poder Executivo e Legislativo, seus fundos, entidades da administração direta, compreendendo a estrutura e organização do orçamento, as prioridades e metas, as diretrizes para elaboração, as disposições relativas às despesas com pessoal em cargos, as disposições sobre a alteração da legislação tributária. Considere-se, para os efeitos dessa lei, conjuntos de instrumentos
para a organização das ações governamentais planejadas e necessárias para alcançar os resultados finais determinados, para a satisfação das necessidades coletivas. Instrumentos de programação para alcançar as metas e objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações das quais resulta um bem final que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo. Atividade. Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam com modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação do governo. Diretriz. Conjunto de critérios, de ações e decisões que devem disciplinar e orientar o processo de planejamento. Metas. A especificação e quantificação física dos objetivos estabelecidos. Objetivos. Os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais dirigidas à coletividade. Despesas irrelevantes. Para os efeitos do artigo 16 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, LRF, entende-se como despesas relevantes para fim do seu inciso 3, cujo valor não ultrapasse os artigos da legislação de licitações e contratos, como a Lei 14.133 de 21, para outros serviços e compras ou para obras e serviços de engenharia. Despesas obrigatórias de caráter continuado. As despesas já constantes do orçamento aquelas derivadas de lei ou ato administrativo normativo que fixem obrigação legal de execução por período superior a 2 exercícios financeiros. Programas de ação continuada. As ações que resultem os serviços públicos prestados e colocados à disposição da comunidade, de forma uniforme durante período prolongado. Artigo 3. A proposta orçamentária que não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa, atenderá ao processo de planejamento permanente. No projeto da lei orçamentária, o montante das despesas será adequado às receitas, mantendo-se o equilíbrio orçamentário. Os orçamentos anuais atenderão os princípios da unidade e da universalidade orçamentária. As modificações das leis de caráter tributário deverão ser apreciadas pelo Poder Legislativo no exercício anterior, atendendo ao princípio da legalidade tributária. O município de Arapeí aplicará na manutenção e desenvolvimento do ensino os percentuais legais obrigatórios, conforme a Constituição Federal e Lei de Diretrizes e Bases da Educação, combinados com a Lei do Fundeb, aos 25% dos recursos próprios. O município de Arapeí aplicará na manutenção e desenvolvimento do Fundo Municipal de Saúde, em vista da legislação específica, os percentuais legais obrigatórios, que são os 15%. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no curso da execução orçamentária de 26 créditos suplementares até o limite de 20% da despesa total fixada, observando o disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64. Abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como reserva de contingência. Não onerarão o limite previsto no inciso 1 deste artigo os créditos adicionais suplementares destinados a incorporar o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2025. Incorporar o excesso de arrecadação proveniente do saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Utilizar recursos alocados na reserva de contingência. Atender ao pagamento de despesa de pessoal, inativos, pensionistas, serviços de dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de recursos vinculados. Os projetos em fase de execução terão prioridade sobre novos projetos. O orçamento para o exercício de 2026 conterá recursos para reserva de contingência limitada no máximo de 5% da receita corrente líquida para o mesmo exercício. Os recursos de reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventuais fiscais imprevistos.
e eventos fiscais imprevistos, obtendo resultado primário positivo, se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais, conforme disposto na Portaria MPO 42 de 99. As metas de receitas previstas terão por base o aumento vegetativo das projeções financeiras, devidamente corrigidas monetariamente, conforme índice do governo federal, a criação de novos serviços públicos colocados à disposição da população, a tendência de exercício financeiro, o incremento de cobrança de dívida ativa existente. Fica autorizado o Executivo Municipal a firmar convênio com outras esferas de governo para o desenvolvimento de programas na área da saúde, saneamento, educação, esporte, cultura, turismo, assistência social, transportes, agricultura, administração, habitação, urbanismo e outras áreas da sua competência. A estrutura orçamentária obedecerá à organização prevista no organograma estrutural aprovado pelo Executivo. O Executivo Municipal poderá conceder auxílios, subvenções a entidades filantrópicas e assistenciais do município, desde que a entidade cumpra as determinações exigidas pela legislação em vigor, critérios para concessão de subvenções, certificado de entidade junto ao respectivo Conselho Municipal. O beneficiário deverá aplicar nas atividades fim pelo menos 80% da sua receita total, manifestações prévias e expressas do setor técnico e da assessoria jurídica do governo concedente, declaração de funcionamento regular emitida por duas autoridades de outro nível de governo, vedação para entidades cujos dirigentes sejam também agentes políticos de governo concedente, atenda a legislação vigente, em especial a Lei 13.019, de 31 de julho de 14. Constarão do orçamento anual os fundos legalmente criados. O orçamento anual conterá o produto de operações de créditos autorizado. O orçamento anual será elaborado de acordo com as portarias ministeriais expedidas pelo Ministério do Orçamento e Gestão e seus órgãos equivalentes. Havendo interesse público e mediante convênio, ajuste ou acordo, o Executivo Municipal poderá assumir encargos de competência de outros órgãos da administração pública. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta parcial até dia 31 de agosto, nos termos do artigo 29A da Constituição. Os riscos fiscais, caso se concretize, serão atendidos com recursos da reserva de contingências e também se houver de excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício anterior. Durante a execução orçamentária de 26, o Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades executoras na forma de crédito especial, desde que se enquadrem as prioridades para o exercício 26. As fontes de recursos e as modalidades de aplicação da despesa poderão ser modificadas por meio de decreto do Poder Executivo para atendimento às necessidades de execução orçamentária. As despesas de pessoal e encargos gerais do município não poderão exceder Poder Executivo, 54% da receita corrente líquida, Poder Legislativo, 6% da receita. As despesas com pessoal e encargo deverão atender o disposto nos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 101/2000. As despesas com pessoal e encargos terá prioridade sobre novos projetos. A concessão de vantagens ou aumento de vencimentos, a criação de cargos, a alteração de carreira, de competência privativa do Poder Executivo, obedecerão à lei municipal que dispõe sobre a organização do quadro pessoal e da evolução funcional dos servidores da Prefeitura Municipal de Arapeí. Exigirão a existência de dotações orçamentárias, atendida a fixação do percentual legal e as normas de diretrizes contidas na Lei 101/2000. Inexistindo dotação orçamentária própria, ou sendo as mesmas insuficientes, será obrigatória a abertura de créditos adicionais no termo dos artigos 43, 42, 43 e seus parágrafos na Lei 4.320. O Poder Executivo e o Poder Legislativo poderão, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária 2026 e os seus critérios adicionais até o limite de 20%. Abrir, acho que imprimiram 2 folhas aqui. É o artigo 6, eu já li ele. De novo. Abrir no curso da execução orçamentária 26, créditos suplementares 20%,
abrir o curso de execução orçamentária de 6 créditos adicionais no limite da dotação consignada como reserva de contingência. Não onerarão os limites previstos no inciso 1. Fica o Poder Legislativo autorizado a proceder no curso de execução orçamentária 26 o intercâmbio entre os elementos da mesma categoria econômica, atrelada à mesma atividade, mesmo projeto e operação especial na forma prevista do artigo 46 da Lei 4.320, até o limite de 20%. Na elaboração da proposta orçamentária, não serão atendidos preferencialmente os programas constantes no anexo 5 e os projetos, as atividades e operações especiais constantes no anexo 6º, que faz parte integralmente dessa lei, podendo, na medida da necessidade, serem elencados novos programas e projetos, atividades e operações especiais. Parágrafo 1. Para cumprimento do disposto do artigo 4º da Lei 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, integrarão essa lei os anexos das metas fiscais e anexos de riscos fiscais. O Poder Executivo enviará até o dia 30 de setembro projeto de lei do orçamento anual à Câmara Municipal, que o apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo para a sanção. Não sendo devolvido o autógrafo da lei orçamentária anual, no prazo legal previsto, fica o Poder Executivo autorizado a executar a proposta orçamentária original até a sua aprovação e remessa para o Poder Legislativo com base no 12º mensal. Enquanto não for deliberado e devolvido o autógrafo da lei orçamentária anual, o Poder Legislativo não poderá entrar em recesso. A estimativa da receita conterá o projeto de lei orçamentária, que constará do projeto de lei orçamentária, contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração de tributos municipais, com vistas ao incremento de aumentos de receitas próprias, considerando o impacto das alterações de legislação tributária e observada a capacidade econômica e financeira dos contribuintes, promovendo justa distribuição da renda. Revisão permanente da planta genérica dos municípios, regularização, atualização e adequação permanente da legislação sobre tributos, regularização, atualização e adequação permanente da legislação sobre o uso do solo e definição dos limites da zona rural, da zona urbana municipal para fins de lançamento de tributos, revisão e adequação permanente das isenções de tributos municipais atendendo à Lei 101/2000 e mantendo o interesse público. Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal em vigor, os poderes municipais deverão estabelecer a programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso, emitir e publicar 30 dias dos seus encerramentos, o relatório de execução orçamentária. Não sendo alcançadas as metas na Lei 101/2000, os poderes deverão realizar contingenciamento necessário nas respectivas dotações orçamentárias com limitação de empenho. Os poderes emitirão em publicação final de cada quadrimestre relatório de gestão fiscal. Os planos orçamentários, assim como as prestações de contas, serão amplamente divulgados, ficando à disposição da sociedade para conhecimento e análise. As diretrizes e metas constantes no projeto de lei de diretrizes orçamentárias serão extraídas da lei que dispõe sobre o plano plurianual atualizado do município de Arapeí para o quadriênio de 26 e 29. Na elaboração da Lei Orçamentária Anual 26, se houver necessidade de ajuste dos programas e das ações governamentais, principalmente de ordem econômica, se faz necessária a adequação do Plano Plurianual PPA 2026-29 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 26. A presente lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Então, nós temos os anexos aí, ó. O primeiro anexo nosso é os custos de programa. Então, o nosso orçamento para o próximo, as nossas diretrizes, né, as nossas metas para o ano que vem, está tudo separado aí. Por exemplo, o Conselho Tutelar, ele se enquadra mais a manutenção, né, do conselho, que é aluguel, as contas, e o pagamento dos conselheiros. Então, isso tudo ele se enquadra aqui dentro, tá? Aí tem o controle interno, que tem um setor específico. A nossa reserva de contingência ela é 50 mil, ela atende os índices, né, da lei. Contribuições e encargos especiais. Isso daqui são os PASEPs, que a gente paga 1% de toda a receita que a gente arrecada, a gente devolve para o governo federal. Dá cerca de 6, 7 mil reais por mês. Nós temos também a manutenção do transporte escolar, temos os precatórios para o ano que vem, nossos precatórios para o ano que vem, ó, aqui em encargos especiais do ensino fundamental está previsto 310 mil reais. Nós temos o setor do Fundeb, que é 2.622.000 por ano, para atender todos os professores.
Aí o EJA que você falou, Joyce, nós temos ele, tá? R$2.000 é só para a gente ter o projeto, para se caso houver alguma procura, né? Que nos últimos anos não teve, mas nós temos. Nós temos o ensino infantil também. O setor da merenda escolar, que hoje é puxado com recurso próprio, porque nós antigamente tínhamos o convênio com o Estado, mas nós não temos mais, que saía muito oneroso para o município. Nós temos também aí, ó, o governo federal, ele manda para nós R$30.000 para ajudar na merenda durante o ano. Então é bem pouco, então é tudo puxado com recurso próprio. O esporte, 317 mil. O setor de cultura e turismo, 1.330.000, que o recurso maior é na cultura, né, por conta dos eventos e tudo mais, né, infraestrutura. Nós temos o PNAT, que é o dinheiro do transporte federal. Aí a saúde, 10.100.000. Então, nós temos, dentro desses 10.100.000, nós temos os investimentos básicos, né, a manutenção da saúde, temos a manutenção do transporte, temos a manutenção do PSF, que é onde paga o salário dos agentes de saúde, né, que são recursos federais. Aí nós temos separado aí por fonte de aplicação. Atenção básica nossa é 380 por ano. O bloco do MAC, né, que é a média alta complexidade, é 30.000. A vigilância em saúde, que vem um pouquinho mais por conta da dengue, nós temos 126. A assistência farmacêutica é 25.000. Então, não dá para quase nada, né? Durante o exercício, é todo custeado com recurso federal e próprio. E temos o piso da enfermagem, que é o dinheiro que vem para os nossos enfermeiros técnicos e auxiliares. Aí nós temos assistência social, temos o CRAS, que a maioria dos recursos aqui são vinculados, né? Que é Estado, que aqui é proteção básica, o GDBF, nós temos o CRAS também. E temos a assistência ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. E temos o Fundo do Idoso, que nós repassamos um recurso lá para a Casa do Idoso. Serviços urbanos, nós temos 2.244.000 de utilização de recurso. Dentro dele está a Defesa Civil, tá? E temos iluminação pública também, que hoje a gente tem um custo bem elevado da iluminação. O setor de limpeza urbana, né, que atende a manutenção do município, o consórcio. Temos o setor de agricultura, o meio ambiente, e a agricultura é onde tem maior gasto, né? A procuradoria jurídica também, que se mantém só. E nós temos aqui, ó, encargos especiais. RPV, que é os precatórios de baixo custo. Então, nós temos 150.000. E nós temos as sentenças judiciais, R$10.000 também. Então, nós temos aí uma dívida aí, mais ou menos de uns 400.000 de precatórios e RPVs. Aí nós temos a Câmara. A Câmara ela é dividida. Aqui na parte de equipamentos ficou em 60.000, obras 70, remuneração dos vereadores 403.000 e a manutenção da Câmara, que são servidores e tudo mais porque precisa para a Câmara, 978. Então nós totalizamos aí um custo de 33.255.759 durante o exercício de 26. Daí nos outros anexos nós não temos riscos fiscais, tá? Então a gente, por enquanto, nós não temos dívidas, nós não temos riscos fiscais. Nós não fizemos leilões para arrecadar recursos, né? Dos carros inutilizados, equipamentos e tudo mais. Nós não temos 2024 e a gente não tem previsão para esse ano. A metodologia memória aqui de custo de metas. 2023, nós tínhamos uma previsão de orçamento de 23 milhões. 24, nós tivemos 27 milhões. Em 25, 30 milhões. Em 26, 33 milhões. 27, 34 milhões. E 28, 36 milhões. 27, 26, 27, 28, eles obedeceram mais ou menos a regra da inflação, 5% de aumento. Algumas dotações tiveram mais e outras tiveram no mínimo 5. Aqui, ó, você pode ver as nossas despesas, tá? As nossas despesas em 2023 com o pessoal era 10 milhões.
Para 2026 é 14. As despesas correntes eram 12 milhões, em 2026 passou para 17, totalizando os 33.255.759. De investimentos, em 2023 nós tivemos 30 milhões previstos, 24 milhões e 700, para 25 nós não tivemos, porque nós tivemos receitas de convênio, e para 26 nós tivemos 1 milhão e 91, então aumentou aí 900 e poucos mil para investimentos em obras, tá? Na próxima página tem especificado todos os tributos da prefeitura, tá? Então, assim, 2023 e 2024 é o que foi projetado. Então, a gente sempre aumenta as nossas receitas, tá? Então, por exemplo, tem aqui, ó, o IPTU, por exemplo. O IPTU de 23 para 24, ele aumentou R$20 mil, mas de 24 para 25 foi só 9. E de 25 para 26 foram 11. Então, a gente está indo com o comportamento da receita. A nossa dívida ativa, nós temos uma previsão baixa de arrecadação, nós já estamos vendo isso para poder arrecadar mais. Aqui na receita patrimonial é os recursos que ficam investidos. Em 2025, ele está, e 24 e 25, ele está um pouco alto por conta dos royalties, que tinha bastante recurso. Mas daí a gente já ajustou a receita. Nós temos o FPM, nós temos aí as cotas que vem, 1% que vem em julho, vem em dezembro e setembro, então começou com 1 milhão e 823, para 2026, 2 milhões. Nós temos aí, ó, arrecadação do royalties, tá? Que é essa lei 7990 de 89. Então, você que falou, Joyce, das contas de 23, elas não estavam aprovadas. E mesmo assim ainda estava dentro do exercício. Mas se você olhar para 25, já está o que a gente arrecadou. E para 26 aumentou 5%, que é a previsão de arrecadação, tá? Então o orçamento também foi ajustado quanto a isso. A saúde, ele é bem especificado porque cada item que vem na conta da saúde serve para uma coisa. Então vem farmácia, vem tudo na mesma conta que a gente empenha tudo separadinho para fazer a utilização do recurso corretamente. O QESE, por exemplo. O QESE, em 2023, ele vinha para a gente quase 350 mil. Em 2024, 345 mil. Em 2025, 300, mas nós tivemos uma perda do QESE de mais de 150 mil reais. Então, para 26, ele já foi ajustado. O governo federal ele fez um novo cálculo e todos os municípios perderam o QESE. Todos os municípios, porque fizeram uma repatriação diferenciada, onde vai para o Nordeste maior recurso do que para nós, tá? É recurso federal. Então, a gente teve essa perda, que faz muita falta para a gente, para a manutenção da educação. Tá? Nós temos ICMS, que vem do Estado. O ano que vem a gente tem a nova reforma tributária, que a gente não sabe como é que vai comportar as receitas, né? Porque o Tribunal de Contas e nem o Tesouro Nacional emitiu qualquer plano de contas referente à nova tributação. Então, esse PPA, essa LDO e a LOA, elas estão sendo feitas no plano de contas que tem hoje. Então, em janeiro, a gente vai verificar como é que vai ficar essa nova tributação e esse novo jeito deles passarem os recursos para o município, tá? É uma dúvida de todos os municípios aí, porque ninguém sabe como é que vai ser mais ou menos isso. Então, nós temos as nossas receitas, que são as mesmas, né? Porque não tem outra forma dos recursos, não vem de outros repasses, só vem esse mesmo. E é isso. Então, para 2026, as receitas e as despesas nossas estão em 33.255.759, tá? Então, as nossas arrecadações. E quanto às metas, se vocês olharem aí nos anexos, nos últimos anexos, aqui, ó, nos próximos anexos aqui, por exemplo, nesse anexo 5.
Aqui você encontra tudo que o município pretende, as metas que ele, os indicadores, né? Então, o administrativo, nós temos a manutenção, aqui na educação, que é onde eu falei para você, Joyce, tem os alunos matriculados, tem os professores, a quantidade, a média de aluno por sala, nós temos os alunos matriculados na creche, nós temos os alunos matriculados na pré-escola, temos os alunos matriculados no EJA, a gente ainda colocou que teria um, né, para atingir uma meta. A média de alunos por turma do ensino da creche, 15, do infantil, 15. Os alunos atendidos aqui, ó, do ensino infantil por transporte, são 50 por dia. A saúde, por exemplo, a saúde na página 4. Ó, consulta médica de emergência. Nós temos uma previsão de 12 mil consultas. Os procedimentos realizados por urgência, 22 mil. Então, isso daqui é os índices que a gente pretende alcançar, prestando um serviço de qualidade para todo mundo. Ó, as viagens para fora, 7 mil viagens. Consultas especialistas com o município, 9 mil. Nós temos os exames realizados no município, 3 mil. As campanhas realizadas, 600. Atendimento de medicina ao trabalho, 300. Então, esses são os nossos indicadores. O social, por exemplo. Atendimento ao fortalecimento da família. Nós temos 100 previsão de atendimento. Atendimento do Bolsa Família, 262. Então, estamos com 2 oficinas. Temos o programa equivalente, o curso de qualificação e capacitação profissional. Atendimento à criança e adolescente, atendimento ao idoso, os serviços municipais. Nós temos aqui a manutenção da malha viária, temos qualificação também aqui na Defesa Civil de 3 qualificações, a manutenção mesmo, né, do setor, 100%, a iluminação também, a gente pretende alcançar 100% dos recursos utilizados lá, limpeza urbana também. Aqui no meio ambiente, nós temos a reciclagem de lixo, né, que a gente está querendo instaurar no nosso município, 25 toneladas. A coleta de lixo, 100 toneladas. As propriedades atendidas, 97. Os produtores, 45. Curso de capacitação por conta da reciclagem de lixo, 12. Núcleo de edificação ambiental, 1. Então, temos a manutenção também, a manutenção do consórcio do Vale Histórico também, que é muito importante para a gente. Tem uma dúvida. Nós estamos aí, né, no meio de uma regularização fundiária, e eu não vi na PPA nada que se direcione a isso. Você acha que o orçamento que a gente tem hoje, direcionado para a pavimentação, ou algo do tipo, atende? Porque a pavimentação, iluminação e esgoto são coisas imediatas, né? O esgoto é por conta da Sabesp, né? O nosso aqui, ele é terceirizado. Agora, a manutenção, pavimentação, a gente vai atrás de recursos de deputado, de emendas. O recurso próprio, o município, ele os recursos do município, ele atende o básico. Para fazer alguma infraestrutura maior quanto a isso, a gente vai atrás de emendas. Porque, por exemplo, como os recursos dos royalties caíram, todas as obras nossas, antigamente, eram feitas com os recursos. Hoje, 50% do recurso a gente paga a nossa OS para atender a população da saúde. Então, nós não temos recursos financeiros para atender toda a malha viária, então a gente corre atrás das emendas. Para pavimentação, para troca de bloquete, essas coisas tudo emenda. Quando sobra o recurso, a gente faz os investimentos que são mais precisos. Ou seja, toda a infraestrutura for realizada no bairro do Zamparelli será só por emendas? Não só por emenda, a viabilidade dos recursos, tanto financeiro quanto orçamentário. Entendeu? Por exemplo, quando foi para fazer o centro de especialidades, viu que tinha recurso, foi feito com recurso próprio. Então, sempre é um estudo, porque saúde e educação, eles são prioridades. Então, né, por mais que tudo seja prioridade, mas tem um quadro, por exemplo, os servidores são os primeiros a serem pagos.
E com a queda da arrecadação, a gente tem que ajustar. Então, a gente não pode dever para os servidores, por exemplo, para poder fazer obra de manutenção de estradas. Então, porque as pessoas precisam do salário. Então, é por custo. Então, Essa queda de arrecadação para pagar servidores, ela foi feita com a parte. não é para servidores, é queda de arrecadação das outras receitas. Eu falei para você, ó, do QES diminuiu, então, diminuindo o QES, o recurso próprio vai para lá. Diminui, por exemplo, Fundeb não dá para pagar os servidores, então é recurso próprio que vai para os professores, entendeu? Então, assim, tem cartão alimentação também, que é tudo de recurso próprio. Então, não é que o recurso próprio diminuiu, as outras receitas do governo federal e estado diminuíram. O estado, por exemplo, as fitas de glicemia que a gente gasta 12, 15 mil reais a cada 2, 3 meses, eles mandam 700 reais. Então, eles tiram deles e passam a obrigação para o município. É uma de vários recursos. Então, e é obrigatório, porque se você não dá isso daí para a população doente, ele entra na justiça, ele entra com medida e você é obrigado a dar de qualquer forma. E se você não tem dinheiro, como é que você vai fazer? Então, assim, tem prioridades. Então, se for para fazer uma estrada lá no bairro de vocês, de algum de vocês, vai ver a viabilidade, porque tem de recurso, tem de orçamento, para ver a possibilidade de executar essa obra do começo ao fim. Porque às vezes tem lugares aí que começam e não conseguem terminar porque não tem recurso. Mas é muito bom as emendas irem para o município, porque daí vocês, vereadores, solicitarem emenda para a infraestrutura, porque a maioria das emendas que vem hoje é para a saúde. Então, eles mandam bastante emenda para a saúde e são carimbadas. Não tem como você usar a saúde para pagar uma conta da educação. Às vezes, dentro da saúde mesmo, você não pode comprar remédio para distribuir, mas pode comprar remédio para usar dentro da farmácia. Então, são carimbadas. Então, e os convênios, né? Os convênios com Secretaria de Governo do Estado, Infraestrutura, Agricultura, igual o convênio que nós fizemos com os implementos agrícolas. Então, veio recurso, veio uma transferência especial. Então, isso daí só agrega para o município, né? Porque são coisas caras que o município, com 33 milhões, ele não consegue fazer tudo 100%, porque nenhum município consegue, na verdade, porque os recursos, o que é de obrigação do governo federal e estado, acaba passando para o município, que geralmente é bem carente de arrecadação. Sério, mas no caso de emendas, desculpa, no caso de emendas, estamos tendo relatos que as emendas vêm, o prefeito utiliza para pagar OS. Porque vem carimbada para a saúde. Tem que pegar para a infraestrutura. Não adianta você pegar uma emenda, porque as emendas ela vem com plano de trabalho. Ela só vem com plano de trabalho. Se você pega o plano de trabalho e coloca para custeio dentro da saúde, sem ser medicamento, porque às vezes vem para medicamento. Sem ser, como é que você vai fazer a obra? Então tem que ser, o plano de trabalho tem que ser bem especificado. Por exemplo, eu estou com uma para equipamentos. Equipamentos de terapia. Então, tem que ser um plano de trabalho muito bem feito para ser para isso. Para ser para isso. Porque, por exemplo, olha, tem um convênio de uma máquina. Essa máquina, eu acho que vai ter suplementação para vocês aí. Sim. O governo mandou metade do dinheiro. Você vai devolver o dinheiro? Não vai. Então, você tem que economizar para pagar a outra metade com recurso próprio. É o da máquina que está com crédito aberto desde 2021, não é? O crédito aberto não, ele está com convênio. Porque a gente não conseguia achar uma máquina que desse o valor. Porque é muito caro. Então, assim, e para o município pagar 600 mil, 700 mil numa máquina, é muito complicado para a gente pagar isso de contrapartida. Então, nós não conseguimos. Hoje a gente está atrás de uma ata que a gente conseguiu para esse valor. Tanto que o dinheiro da contrapartida já está na conta do convênio. Então, nós temos já convênio, nós só estamos procurando para fazer a melhor aquisição. Agora, quanto às emendas, as emendas elas têm que vir bem especificadas, porque, se vocês estão precisando de infraestrutura, solicitar para a infraestrutura. Vocês estão precisando para aquisição do material da fisioterapia, que é muito bom, especificar. Porque, às vezes, o governo federal, por exemplo, ele compra 1 milhão de macas. Ele paga R$5 em cada uma. O município vai comprar 2, ele vai pagar 50. Porque a quantidade é diferente
Então, aí vem R$5 para comprar uma, o município tem que pagar 45. Então, é mais ou menos assim. Então, tem que ser muito bem, o plano de trabalho tem que ser muito bem feito para ajudar o município, não para causar mais custos, porque isso aí vai sair de algum lugar. Vai sair da obra, vai sair de um aumento de um servidor, vai sair, é isso. Então, a gente precisa ser bem certo. Ou seja, perde-se para uma máquina, aí vem um valor que não é o valor da máquina e acaba por o município tem que arcar. Tem que arcar. Nós vamos arcar com 50% do valor da máquina, porque só veio 240 mil, nós vamos colocar 237 mil. Então, isso tira todo o foco da administração, porque e não tem como você devolver o dinheiro, porque 240 mil, por mais que a gente não consiga comprar uma máquina com esse valor, não dá para devolver. A gente tem que economizar, tirar de algum lugar para poder pagar. Porque não vem dinheiro assim, eu venho dinheiro para a máquina, vem dinheiro para fazer asfalto. Não vem. Ele vem um genérico que a gente vai dividindo com a melhor forma e a melhor distribuição para atender a maioria das pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta, vou voltar sobre a situação das emendas. ROI, emendas OS. Não sei se eu vou fugir um pouquinho. Hoje, utiliza-se os valores, não estou generalizando, de todas as emendas para se pagar o S, porque sem os valores dessas emendas a gente não consegue mais pagar o S? Consegue. Nós conseguimos. Por exemplo, nós pagamos 380 mil, se eu não me engano. Nós pagamos com recurso do ROIS, então está sendo pago todos os meses. Daí quando vem a emenda para pagar, a gente paga com o governo federal. E o que sobrou ali daqueles 100 mil, por exemplo, é onde a gente paga as máquinas, guarda o dinheiro para fazer as obras. Então a gente troca. Então é mais fácil você pegar o governo, porque como vem bastante dinheiro para a saúde, porque a saúde é o que vem mais emendas. Então é mais fácil você pegar o recurso próprio e investir no município e pagar a OS, porque para o atendimento continuar da mesma forma, porque hoje não tem como a gente tirar o OS daqui, que quem vai sofrer é a população. Então, a gente economiza para poder pagar outra coisa. E foi o caso da máquina. A gente economizou, porque a gente pagou com o recurso do Estado que veio, em alguns meses atrás, para poder comprar a máquina. Setor de agricultura e meio ambiente, está o valor de 1.239.000. Você pode explicar melhor para a gente o que engloba hoje aqui o setor de agricultura e meio ambiente? A manutenção das estradas, máquina, peça de máquina, roçada, tudo. Não, reforma de ponte depende, às vezes sai do obras, lá de cima, no outro setor. Mas tudo que é referente à manutenção das estradas sai da agricultura. Hoje, obras, quanto que está? Espera aí que eu deixo aqui. Setor de obras, 171. Mas isso aí é só investimento. O setor de obras ele é bem maior. Michele, uma dúvida. Em relação Não, a 171. Aí eu vou procurar aqui para você, já respondo para você. Saúde. Para a iluminação pública foi 63 mil, de manutenção, defesa civil, não, peraí que eu estou vendo errado. A manutenção dos serviços municipais, 912, tá? Você pode falar a página para todos conseguirem acompanhar? É no anexo 6º, na página 13. Aqui, na parte de baixo, serviços urbanos. Investimento nos serviços urbanos é 912. E na manutenção do setor de obras, 1.246. Então, dá mais de 2 milhões no setor de obras. Pode. Deixa eu falar, que está na frente. A minha dúvida em relação a precatórios, você sabe dizer assim, quais são esses precatórios? Os precatórios em si, foi um mapa para a prefeitura. Tem o nome das pessoas que a gente não pode divulgar por conta do... A
ação que É ação trabalhista. Da educação. Ano passado nós escrevemos 900 mil, pagamos esse ano, e esse ano nós estamos escrevendo 300 e poucos mil para o ano que vem, para pagamento. E o ano que vem também tem o pagamento que teve uma lei complementar que alterou a forma de pagamento. Então nós vamos pagar 1% da nossa receita corrente líquida até quitar. Tá? Ele foi alterado por uma lei complementar, eu acho que agora é de setembro, se eu não me engano, pelo governo federal. A dúvida, Michele, sobre, peguei o anexo emprestado aqui, sobre o setor de esportes, certo? Parece que no ano passado estava 417 mil, você falou aí em 317 mil no próximo, é isso? Deixa eu ver aqui, peraí. É que está dividido em obras e... Não, esportes. Então, mas ele divide investimento e manutenção. Tá. Peraí que eu vou ver aqui para você. É, 316 mil que foi consignado para ele. Tá, então no caso vocês abaixaram 100 mil praticamente. Mas é que às vezes tem obra, teve obra no ano passado. Que daí aumenta mesmo, acabou. Que aí deve ter entrado no... Eu acho que é do ginásio. Do ginásio. É do Tá, ginásio. aí... Porque provavelmente é a contrapartida do ginásio que estava aí. Desses 317 mil, não sei se você vai conseguir me responder isso, porque de repente vai entrar um pouco mais dentro da pasta. Você vai tirar obrigações patronais, salário dos funcionários do esporte, contratação de pessoa jurídica e assim... Manutenção, material de consumo, premiação, a gente tira de lá o auxílio à alimentação dos servidores que são alocados lá, tudo isso. E assim, 317 mil, então creio eu, não sei quanto a folha do Marcos está lá, mas provavelmente são funcionários já de anos de casa, deve ser uma folha um pouquinho alta. As obrigações patronais devem ficar pelo menos o quê? Uns 100 mil? São 14% de INSS e 8% de fundos de garantia, dá 22% do valor do salário. 22%. Então, assim, se foi 200 mil, então 40 mil é de, mais ou menos a conta, de obrigações. Patronais, isso. É o que a gente paga os 20%, não o que desconta de vocês. O que desconta é outra coisa. A gente paga os 20% mais 8%. Não é 20%, é 14%. Então, hoje, então, assim, é lógico que depois se caso o Marcos quiser, a gente deve, depois se quiser, uma hora no vídeo tirar. Mas creio que esses 317 mil, então, não vai sobrar nada para o Marcos fazer o ano que vem. São 26 mil por mês em 12. Porque se ele for contratar um professor de lutas, um professor de dança, vai entrar em pessoa jurídica, certo? Prestação de serviço, certo? Vai ter, porque vai ficar retido. O patronal fica retido, o cartão fica retido, o salário fica retido. Isso. Então, exemplo, que isso tudo fica em 200 mil. Ele só vai ter 117 mil anos para fazer premiação, eventos. Os eventos, às vezes, eles entram dentro do turismo. Então, dependendo do evento, caso os dois, entendeu? Sim. Caso os dois ou do administrativo também. Sim. Então, por exemplo, se for algum evento com as crianças da escola, é a escola que paga. Então, tem várias nuances, por exemplo, entendeu? Foi feito no domingo cultural a corrida com as crianças. Então, para ele ter uma economia, a premiação, ele poderia fazer consignado com o turismo que tem uma verba maior? Não. Por exemplo, se for fazer algum evento esportivo junto com o turismo, para trazer turista. A corrida foi das crianças, entendeu? Então não tem nada a ver com turismo. Então é mais para educação. Não custou a educação, mas ele puxa mais para educação por causa das crianças e alunos da rede do que para turismo. Entendeu? Então, assim, é tudo puxado. Só que, assim, gente, o que a gente faz quando vai fazer um orçamento, a gente vê a tendência de gasto, entendeu? E se for utilizar um gasto a maior ou um evento diferenciado do que foi colocado dentro da meta, aí a gente faz a suplementação ou manda para cá. Quanto mais serviço mostrar no ano, vocês conseguem observar que está precisando mais. Sim. Maior. Por exemplo, este ano ele foi um ano meio atípico de eventos. Teve muitos eventos pequenininhos e que não custaram tanto.
Entendeu? Não é um evento, por exemplo, igual era a Expo, custava 800 mil, que tinha um peso. Os eventos que o Max faz são eventos de custo baixo. Entendeu? São eventos bons, legais, só que a manutenção, porque, por exemplo, a gente licita o árbitro, e quando você licita as coisas, sai mais barato, entendeu? Do que você chegar lá e falar assim, eu quero fazer um evento de moto, o cara vai me cobrar 50 mil reais. Não, se você tem a estrutura, se você tem tudo, fica muito mais barato. Entendeu? Então, assim, se vocês olharem o orçamento do Max, com tudo que ele fez, ele tem uma sobra lá. Entendeu? Tem uma sobra do que foi do ano passado para esse. Por quê? Porque ele utilizou os recursos da forma para atender, igual eu sempre falei, os recursos, o mínimo de recursos para fazer os eventos da mesma qualidade. Tá, uma outra dúvida é o seguinte, então esse valor você trabalhou em cima de estimativa. Estimativa. Mas há possibilidade de dar uma melhora nesse valor ou não tem possibilidade? Essa é uma pergunta. Outra pergunta, assim, eu tô falando que assim, eu já fui diretor, o vereador geral já foi diretor e a gente já sofreu muito na pele com essa questão. Por exemplo, hoje para despesa de adiantamentos, não sei quanto o Max tinha, porque eu lembro que na última que eu fiz eu pedi 5 mil reais, certo? E às vezes a gente sai com as crianças, a gente tem eventos, ele às vezes vai ter curso, vai ter situações, então assim, são margens pequenas. Dentro desse orçamento dele, você consegue ajustar alguma situação para aumentar a questão dos adiantamentos, de repente aumentar a questão da contratação de um professor com uma outra modalidade, entendeu? Porque nós estamos falando de eventos, certo? Sim. Mas, por exemplo, se houver eventos de baixo custo, beleza, mas e aí? Vamos colocar outra modalidade. Por exemplo, dança, né? Vamos para uma dança para as crianças, um balé, né? Sim. De repente, se ele for contratar um professor, já vai estourar a dotação dele. Então, Eu vou sair, vou fazer 10 viagens no ano, exemplo, vou fazer 10 viagens no ano. Pô, se eu precisar pegar um adiantamento para 40 crianças, que a gente saiu semana passada, né? Se eu for 5 vezes, já estourou a minha dotação de orçamento, vamos supor que for 5 mil reais, né? Então, essa questão que a gente precisava entender, se a possibilidade de você melhorar, se ele tem que provocar essa questão, mostrar para você de olha, a gente sempre está em conversa, eu, fundadora, quanto todos os diretores. Sim. Então, às vezes, no meio do percurso aí do ano, a gente não sabe como é que vai comportar. Pode ser que tenha mais eventos, pode ser que venha recurso para isso, pode ser que não venha. Então, assim, isso tudo é estudar, porque o esporte, ele não tem recurso de nada. Sim, a gente sabe que é entendeu? Ele é de recurso que não é que sobra, mas assim, ele não tem recurso para ele. Então, assim, eu quero fazer esse ano eu quero fazer futebol, vôlei, uma dança e tudo mais. Então a gente, só coloquei no orçamento o futebol e o vôlei e a dança. A gente vai poder suplementar, tirar, por exemplo, do administrativo, colocar lá, que é as leis que a gente manda aqui. Sim. Entendeu? Mas isso daí, aí entra tanto a parte de execução, quanto a parte lá do prefeito. Agora eu não vou poder fazer, porque não é só orçamento, é dinheiro. Então, às vezes a gente prevê 33 milhões e arrecada 29. Da onde que nós vamos cortar? Entendeu? Então, assim, sempre isso é muito estudado. A gente senta, eu com a parte financeira, que é a Maria Paula, e o Renê, que é o prefeito, de todos os setores, não só do esporte. Olha, eu queria fazer o telhado da prefeitura que está caindo. Tá. De onde que nós vamos tirar o dinheiro? Vamos tirar o dinheiro, vamos evitar fazer uma festa aqui e vamos colocar ali. Tá bom, igual da infraestrutura que o Renê pediu para vocês fazerem 500 mil. Ele tirou do turismo ali e colocou lá. Então, assim, a utilidade e a necessidade. Entendeu? Necessidade, eu quero contratar 2 professores de artes marciais. Beleza, nós vamos tirar da onde? Vamos tirar do obras, vamos tirar da administração, tudo que é recurso próprio. Sem mexer com educação, saúde social, porque esses têm recurso próprio, a gente não pode mexer. Então vai sair do limpeza urbana, vai sair da agricultura. A agricultura precisa mexer mais nas estradas, porque é época de chuva, não posso tirar de lá. Entendeu? Então tudo isso é muito conversado dentro da prefeitura. Então, as leis que a gente manda aqui, a gente senta, vê o dinheiro, vê de onde que vai tirar, vê a economia que vai fazer para poder fazer isso. Entendeu? Porque é pouco dinheiro para muita coisa que a gente precisa fazer. Então, é sempre muito
ver a projeção, quanto que a gente tem em conta, ou ver emenda para pagar o AOS, então vamos pegar esse dinheiro aí e vamos comprar a máquina. Entendeu? É isso que a gente faz lá. Chefe, tem uma dúvida, vou voltar no OS de novo. Sim. É o seguinte, sempre vamos ficar preocupados com a situação ROIs, né? Sim. Queremos que, independente de mandato, quem esteja, que é uma situação benéfica para o município. Sim. Vocês estão preocupados com a situação ROIs, de diminuir mais ainda? Estou te fazendo essa pergunta, quanto contadora, porque eu trabalho na saúde e já vai começar a ter, a partir do ano que vem, diminuição de carga horária de especialistas. Tipo assim, especialista que era toda uma vez por semana, já vai começar de 15 em 15, já vai começar diminuição de carga horária mesmo. Especialista que era 30 horas para 20, uns que era 20 para 10. Tudo, assim, já é uma preocupação com a situação ROIs? Então, o ROIs, ele vem se mantendo o valor e subindo um pouquinho todo mês. Então, assim, pelo ROIs, não tem preocupação. A minha preocupação maior foi de 23 para 24, que caiu 50%, de uma hora para outra. Então, assim, no orçamento estava previsto, a gente tinha os gastos, já tinha contratado obra e tudo mais, e caiu 50%. Isso foi a preocupação nossa. Mas de lá para cá, a gente ajustou todas as despesas. Então, assim, hoje, o ROIs vem 700, 720 mil, às vezes vem 780. Então, cada mês ele vem, de acordo com a exploração do petróleo. Então, né, a gente não sabe. E como entrou muitas prefeituras, entraram na justiça, tudo ao mesmo tempo, todas ganharam, só que teve algumas que perdeu, algumas que não foi votado ainda, o mesmo processo. O nosso já está em segunda instância. Então, o nosso já veio para a gente. É diferente. Por exemplo, Barreiro, a primeira instância está terminando de ser votada. Então, é mais preocupante ainda. Quando não tem, isso sim preocupa a gente. Mas a manutenção da OS vai continuar a mesma para o ano que vem. Entendi. E os comentários a respeito, não sei se você, a respeito dessa, você falou da situação das instâncias, algumas cidades ganharam, outras perderam. Essa fala que a intenção da empresa, da Petrobras, é tirar das cidades mesmo o valor total? Não. Né? Isso daí a Petrobras não tem nada a ver com isso. Tá. Isso aí é uma indenização por utilizar o solo. Então, assim, isso aí, para todos nós, é uma compensação do pessoal lá estar utilizando isso daí. Então, é uma compensação para todo mundo, para todos os municípios. Quem tem algumas coisas que favorecem o valor maior, que é o caso nosso, o caso de Barreiro e tudo mais, por isso que ganha mais. Mas a maioria das cidades aí ganha 100 mil por mês. Então, aqui ganhava isso. Então, assim, a Petrobras, ela não tem vínculo nenhum com o ROIs. Quanto à instância de ter perdido ou não, algumas cidades, por exemplo, Aparecida perdeu, São Luís do Paraitinga perdeu, só que foi troca de prefeito, eu não sei o que aconteceu lá. Então, eu não posso falar para você que... Perdeu o ROIs. Tá. Não, perdeu o ROIs não, perdeu o MIT, né, a instância. Perdeu. Dá esse comentário. Então, mas Aparecida eu sei que perdeu. Não sei. Então, olha... Foi só a reunião do presidente da então, mas assim, todos os municípios que participam de instâncias, por exemplo, Cunha participa. Eu trabalho lá, faz 3 anos que não recebe R$1 do DAD. Então, ele está no orçamento 3 milhões todo ano, então 3 milhões de déficit todo ano. Entendeu? Então, assim, a instância não tem nada a ver com o ROIs. A instância é por fomento do turismo. O ROIs é por indenização a gente por utilização do solo. Quanto à LDO, gente, as perguntas que a gente faz vai enquadrar todos os orçamentos, né? Porque é tudo mais ou menos a mesma coisa, né? Então, vamos passar para a Loa? Posso? Então, deixa eu só pegar com a Luzia aqui o meu projeto. Você dá uma cópia para mim, Luzia? Por favor?
Pera aí que agora chegou na hora de tocar. Nunca falei tanto na minha vida, gente. 3 projetos no mesmo dia, né? Ai, por favor, Fião, senão eu vou desmaiar. Obrigada. Você aqui, ó. Não, tudo só, obrigada. Podemos começar? Então, gente, vou falar sobre a LOA. O projeto de lei da LOA é muito parecido com o projeto de lei da LDO, porque a LDO norteia a elaboração da LOA. E a nossa LOA, o orçamento dela no município de 26, no exercício de 2026, é 33.255.759. Vocês já ouviram falar nas 3 outras peças. É o mesmo valor, eles têm que estar compatíveis, tá? Para a Câmara Municipal, os repasses vão ser R$1.511.520. Então, o município de Araperi, a prefeitura, será R$31.744.239. A receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas, suprimentos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos da Receita, conforme a Lei 4.320/64. O artigo 4 da lei. A despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes nos anexos das despesas integrantes na presente lei, conforme o que dispõe a Lei 4.320 e as portarias atualizadoras e modificativas sobre os seguintes desdobramentos. Então, lá, por órgão do governo, 33.255.759. A despesa foi fixada assim: Câmara Municipal, 1.511.520, Prefeitura Municipal, 31.744.239. Por função de governo, Legislativa, 1.511.520, Administração, 4.900.435,25. Assistência Social, 1.085.852,60. Saúde, 10.035.807,50. Educação, 7.888.335. Cultura, 1.182.895. Urbanismo, 3.675.537,65. Segurança Pública, 21.000. Energia, 64.025. Gestão Ambiental, 198.077,50. Agricultura, 1.230.798,50. Comércio e Serviço, 148.992,50. Desporto e Lazer, 317.982,50. Encargos especiais, 835.500 e reserva de contingência, 50.000. Vocês estão com alguma dúvida, gente? Ó, total da despesa, 33.255.759. Por subfunções, ação legislativa, 1.511.520. Administração geral, 4.550.659. Controle interno, 107.571,25. Tecnologia da informação, 242.205. Assistência ao idoso, 49.000. Assistência à criança e adolescente, 379.747,65. Assistência comunitária, 657,105. Atenção básica, 10.035.807,50. Alimentação e nutrição, 374.875. Ensino fundamental, 028.660.
Educação infantil, 582.800. Educação de jovens e adultos, 2.000. Difusão cultural, 1.182.895. Serviços urbanos, 3.675.537,65. Defesa civil, 21.000. Preservação e conservação ambiental, 198.077,50. Controle ambiental, 142.952,50. Extensão rural, 1.239.798,50. Cultura e turismo, 148.992,50. Conservação e energia, 64.025. Desporto comunitário, 317.982,50. Outros encargos especiais, 835.500 e reserva de contingência, 50.000. Totalizando 33.255.759. Da categoria econômica segunda natureza, despesas correntes, 32.114.283,75. Desses 32, pessoal em cargos, 14.878.404,25. Outras despesas correntes, 17.235.878,50. As despesas de capital, 1.091.475,25. Reserva de contingência, 50.000. Então, total, 33.255.759. Os recursos da reserva de contingência, no termos do disposto da Lei Complementar 101/2000, serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, para a obtenção dos resultados primários e também para a abertura de créditos adicionais suplementares. Parágrafo 1. Conforme dispõe a Lei Complementar 101, entende-se como outros riscos e eventos fiscais imprevistos as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção de cada uma das unidades gestoras, não orçadas ou orçadas a menor no orçamento vigente. Artigo 6º. O Poder Executivo fica autorizado a abrir no curso da execução orçamentária 26 créditos suplementares até o limite de 20% da despesa total fixada, observando o disposto do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64. Abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada na reserva de contingência. Parágrafo 1. Não onerarão o limite previsto no inciso 1 deste artigo os créditos adicionais suplementares destinados a incorporar o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de dezembro de 2025, incorporar o excesso de arrecadação proveniente do saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e realizada, considerando-se ainda a tendência de exercício. Utilizar recursos alocados na reserva de contingência, atender ao programa de despesas de pessoal, inativos, pensionistas, serviços da dívida pública, débitos constantes precatórios judiciais, despesas de exercício anterior e despesa à conta de recursos vinculados. Fica o Poder Legislativo autorizado a proceder no curso da execução orçamentária de 26, o intercâmbio entre elementos de uma mesma categoria econômica, atrelada a uma mesma atividade, projeto ou operação especial, na forma prevista do artigo 43, do 3º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, até o limite de 20% do total do orçamento. Fica o Poder Executivo autorizar a firmar convênios com órgãos de governo estadual e federal, diretamente ou através de seus órgãos de administração direta ou indireta. Comprovado o interesse público e mediante convênio, ajuste ou acordo, o Executivo Municipal poderá assumir encargos de competência de outros órgãos de administração pública. A concessão de auxílios, contribuições e subvenções somente serão concedidas se atender integralmente o disposto na legislação vigente. Não existe previsão orçamentária de concessão de incentivo de benefício de natureza tributária, da qual decorra de renúncia de receita de qualquer tipo, assim como não há inclusão no orçamento de novas despesas obrigatórias de caráter continuado. Mas, caso ocorra, deverão ser de interesse municipal comprovado e atender o disposto na Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 11. Acompanhe o orçamento, os anexos do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias devidamente compatibilizados. Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 26.
informou que é um projeto contém um erro formal crítico, ao mencionar o decisão de 25, né? E em sua emenda artigos municipais, quando todos os dados financeiros se referem a 2026. Sim. Se aprovada como está, a lei poderá ser validada juridicamente questionada. Ou seja, essa parte já foi ajustado. Tá. O segundo é o que eu te falei, é ampla autorização para alterações orçamentárias. O artigo 6º concede ao Poder Executivo uma autorização bastante ampla para abrir créditos suplementares. Essa flexibilidade excessiva pode diminuir a capacidade de fiscalização da Câmara Municipal, pois permite que o Executivo altere parte significativa do orçamento que foi aprovado em plenário sem a necessidade de uma nova votação. Sim, então, todos os anos são aprovados 20%. A gente chega a usar no máximo 13%. Mas a gente precisa ter um maior índice por conta das emendas, entendeu? Porque esse ano, por exemplo, foi um ano que a gente recebeu bastante emendas e provavelmente no ano que vem nós vamos receber muito mais porque é eleição federal e estado. Então, assim, nós precisamos ter esse laço. Mas mesmo com as emendas, a gente gastou 13%. E a maioria delas é acréscimo de algum serviço, por exemplo, alguma coisa que não estava previsto desde o começo do ano. Então, alguma coisa que apareceu sem previsão, mas tivemos que executar. Então, assim, a gente sempre deixa 20%, já faz 4 anos que eu faço orçamento, e sempre foi 20%, mas a gente nem chega. Tanto que o Tribunal de Contas nunca apontou o limite nosso de suplementação, que sempre foi justificado, porque folha de pagamento não se enquadra, dívida não se enquadra, então tem várias coisas que eles não entram dentro da porcentagem. Tá? E mesmo assim, os 13% é global, tá? Junto com as emendas e tudo mais. A outra é alta dependência de transferência. A análise da receita mostra uma grande dependência de transferências da União e do Estado. Isso torna o orçamento municipal vulnerável a crises econômicas ou a mudanças políticas em outras esferas de governo, e pode impactar os repasses e comprometer a execução dos programas. Então, nós não temos outro financiamento para o município. Assim como Arapeí, se você olhar o orçamento de todas as cidades do Vale, todas são de transferências. Entendeu? Porque as transferências correntes, ela é 70% para mais de todos os orçamentos. Todos os municípios dependem das transferências. Porque nós não temos arrecadação, nós não temos uma empresa aqui para fornecer para a gente serviços. Nós não temos, então a gente não tem de onde tirar outras receitas. Então, se eu colocar para vocês aí uma receita de IPTU de 5 milhões, a gente arrecadar 700, então a gente tem que ser certo com as arrecadações. Então, assim, isso daí é as projeções de arrecadação. Se você olhar o orçamento desse ano, você vai ver que eles estão dentro do que foi proposto aí. Não tem de outra forma. Então, não tem de onde a gente... Se a gente for arrecadar próprio, a gente vai ter que aumentar o IPTU. Entendeu? Porque o nosso aqui é as taxas, que é as taxas de serviço, taxa de comércio e IPTU. Ou para a gente não depender da transferência corrente do federal estado, a gente tem que aumentar os impostos. E ninguém quer pagar imposto. Né? Então, assim, 4 anos não teve aumento aí no IPTU, né? Por conta disso. E se a gente for aumentar, vai dar esse problema, entendeu? As pessoas vão ter que pagar muito mais de imposto, que diretamente vai sair da população. Que o governo federal vai continuar mandando o mesmo dinheiro. Não vai mudar. Vai aumentar a arrecadação de impostos, mas vai onerar a população. Porque a população aqui, a média de salário é um salário mínimo. Então, como você vai aumentar o imposto para eles para poder arrecadar, para não depender do governo federal? Então, todas as cidades aqui sempre são, o governo federal, o estado é o que salva todos os municípios. Diferente de São Paulo, diferente de São José dos Campos, que lá tem muitas empresas e, assim, eles precisam dos repasses federais, mas a crise deles é menor. Agora, se para a gente ter o próprio nosso, tem que aumentar muito imposto. Tem que criar novos impostos, por exemplo, a iluminação pública que não tem. Já veio para cá e não foi votada. Entendeu? E é uma obrigatoriedade do Tribunal de Contas, ele manda a gente criar. Então, assim, você vai criar mais imposto?
Então, eu acho que isso não é viável para a população. Então, as transferências, elas se fazem, porque não vai ter jeito. Mesmo que aumente os impostos, as transferências vão ter a mesma coisa, porque a gente faz parte de faixas, igual todos os municípios. Nós aqui somos 0,4. É uma cidade com 20 mil habitantes, é 1,2. Então, ele pega toda a receita federal e divide pela nossa porcentagem e manda para a gente. Então, eles vão mandar do mesmo jeito. Então, não tem... A única receita maior que a gente tem é os royalties. Assim, fora o... Se você tirar os royalties, você vai ver que vai cair bem. Sim. Né? Então, pagar 30 mil reais de farmácia para 25 mil reais o governo federal passar para a gente comprar remédio para o ano todo. Então, se você for olhar cada um deles, você vai ver que não dá. Entendeu? Então, a gente precisa das transferências, do ICMS, do FPM, do IPVA. O IPVA é um imposto nosso. Nós recebemos só 50%, os outros 50% ficam para o Estado. Então, assim, a gente precisa, não tem outra possibilidade de não precisar dessas transferências, porque é bem pouco o que a gente recebe. Eu acho que não dá 2 milhões, 3 milhões. Não dá. Michele, você vai voltar no Voice, que é uma preocupação muito grande, né? Hoje, de uma certa forma, não vai acontecer, vai só como exemplo. Hoje, sem o Voice, a gente não caminha mais? A gente caminha, mas com dificuldade. A gente caminha, assim, mas com... a gente caminhou até então, porque eu não tinha Voice. A gente caminha, porque assim, ó, a saúde, hoje a gente trouxe para cá algumas coisas que é obrigação do Estado e do governo fazer. Sim. Então, para facilitar, para não ter muita gente fora daqui, a gente trouxe os especialistas para cá. Nisso, se, por exemplo, acabou o royalties, tem que acabar a OS. Vai todo mundo ter que ir para fora e esperar vaga. Sim. Então, assim, ele vai fazer uma falta danada para a gente. Só que, se você tirar o royalties aí, nós ainda temos porque a folha de pagamento nossa, por exemplo, a gente pode utilizar até 54. A folha nossa está 40 e poucos. Então, a gente ainda tem os limites que estão todos enquadrados. Só que vai diminuir, entendeu? Para continuar prestando o mesmo serviço, algumas áreas vai sofrer com isso. Porque o orçamento de receitas é isso. A gente tem que dividir isso com tudo. As contratações, agora que você falou sobre folha de pagamento, as contratações de MEI que a gente tem hoje, elas saem dessa folha de pagamento? Não saem, elas são pessoas jurídicas, né? Então é outro... Sai cada pasta serviço. Isso, por exemplo, tem gente que presta serviço para o social e recebe com recurso federal. O esporte recebe com recurso próprio. Administrativo com recurso próprio. Então, cada uma tem a sua fonte de financiamento. Cada um tem. Se for na situação MEI, foi a mesma situação que eu te perguntei da OS, vai ser do MEI agora, por exemplo, que a situação Reuters, que eu te perguntei se está acontecendo alguma coisa, né? Porque é preocupante em todos os sentidos. Porque também já vão começar algumas dispensas de MEI. Já tivemos porteiro do colégio. De MEI, já tivemos e vamos continuar tendo. Então, a amiga minha que vai ser dispensada semana que vem. Aí, por isso que, amiga, um modo de dizer, que aí eu sempre pergunto do Reuters para você, porque eu achava que o Reuters que dava essa segurada na onda da situação. Não. O Reuters, ele pagava todas as despesas nossas quando ele tinha 1,5 milhão. Ele pagava todas as despesas. Então, na verdade... Então, assim, nós mantemos o serviço terceirizado, só que a gente tem que adequar a nova situação financeira. Então, nós tivemos entendeu? aumento para a educação. Por que foi dispensado os 2 porteiros? 2 ou 1, não sei, mas foi dispensado. Sempre nós estamos tendo aumento para a educação. Então, mas o aumento da educação é o aumento da manutenção geral. Entendeu? Às vezes pode ser o aumento do transporte, o aumento do repasse do transporte. Você tem que olhar as fontes que foram. Dentro do projeto ele tem as fontes que foram aumentadas ou não. Às vezes é a folha de pagamento dos professores que alterou, saiu do Fundeb e passou um pouco para o fundamental, porque a gente não consegue custear. Então, assim, nós temos, por exemplo, hoje o dinheiro do Royals, hoje a gente recebe 700 mil reais. Nós pagamos a UES, o transporte dá mais ou menos uns 500 mil reais, 550. O que sobra, a gente tem que se adaptar. Quando você fala a palavra de
temos que nos adequar à realidade do momento. É isso que eu não entendi. O que está acontecendo, então, de certa forma? Então, a economia do Brasil todo, você pode ver que todas as prefeituras, que não sejam prefeituras grandes, que tenham um grande índice de ISS, que depende do governo federal e estado, eles vêm caindo. Tanto que, por exemplo, o QES, nós perdemos R$200 mil de QES. Então, se a gente perde o QES, a gente tem que tirar de algum lugar para colocar no QES. A merenda escolar, por exemplo, agora vai vir o ensino integral. Então, tudo isso é readaptar. Então, são necessidades específicas que a gente tem que cumprir, porque nós temos também apontamentos do tribunal, a gente tem as legislações que cada dia mais vai crescendo. Nós temos, por exemplo, atendimento, a população vai crescendo. Esse aumento de 500 e poucos mil, esse aumento de 500 e poucos mil na educação, vai suprir esse período integral que você falou que ia entrar agora das crianças? Essa é a minha pergunta agora. Então, olha, hoje a gente já tem as aulas o dia todo, né? Então, assim, o período integral, ele vem dinheiro do governo para isso, do governo federal, para ajustar a parte de projetos, infraestrutura, então ele manda dinheiro para isso. Por exemplo, esse ano o Fundeb, por exemplo, agora dia 30 do 10, ele mandou recursos para o ensino integral, que nunca veio. Então, assim, eles estão mandando recursos também para isso. Então, assim, nós vamos utilizar. Porque daí, ó, se você colocar ensino integral, lá no PNAE, que não tem previsão aí, ele vai começar a vir um pouco a mais para o ensino integral. Então, tudo isso é uma cadeia. Se você instala, o governo manda dinheiro. Ele manda pouco, mas ele manda. Você diz ensino integral do Estado? Não, municipal. Municipal. Mas vai a partir do ano que vem. Não sei se é a partir do ano que vem. Tem que ver com a Miriam o que ela... Até porque eu imaginei que ensino integral, será que vai ser primeiro ao quinto, sexto ou nono? Não sei. Né? Não sei. Assim, o governo do estado, ele vem colocando, ele vem meio que impondo para todos os municípios fazer. Então a gente vai se adequar a isso. Pode ser que não seja para todas as séries, pra gente, porque às vezes a gente também tem que ver as instalações, tem várias coisas que a gente precisa. Porque é igual eu falo para vocês, o governo do estado ou o governo federal, ele não quer saber se você tem dinheiro ou não. Ele nem vem aqui para saber se tem uma escola. Ele não vem. Ele fala assim, a partir do ano que vem você tem que colocar ensino integral e acabou. Como que você vai fazer? Como que você vai fazer? Você vai se virar. Você tem que fazer, porque agora é lei, agora é uma resolução, Então é isso. Então, assim, a gente espera acontecer algumas coisas tipo esse, para ver como é que vai comportar, para a gente poder fazer uma suplementação, por exemplo, mandar uma lei aqui para a Câmara e tirar de um setor e colocar no que precisa. Isso seria a minha última pergunta, que na verdade foi colocada para fazer, dessa situação do ensino integral, que já está pegando em várias cidades. Sim. Eu perguntar se chegou aqui ainda, aí eu falei que não. Aí a pergunta está até aqui, se esses 10 milhões se esses 5 milhões e 200 que está para a educação, se já está pensando, já está, tipo assim, suficiente, já pensando na situação do ensino integral, se cair de paraquedas de repente. Então, a educação, ela teve um acréscimo prevendo futuras alterações, mas não necessariamente isso, entendeu? Tanto que nos cursos aí não foi colocado crianças para ensino integral. Se for ter o ensino integral, eu vou mandar uma lei para alterar o PPA, tá? Então, assim, a gente precisa criar um projeto específico integral, porque senão não vem dinheiro. É diferente, por exemplo, das crianças especiais. A gente precisa, para cumprir o plano de contas do tribunal mesmo, para poder criar um projeto específico para o integral, porque o integral ele vem recurso federal. Então, não é o recurso próprio nosso, por exemplo, ele vem recurso específico. Então, assim, nós vamos ter que alterar. Se for instalar, se o governo obrigar mesmo os municípios a colocar ensino integral, mesmo que seja para as idades menores, assim, infantil, primeira, segunda, vai adaptando. Até mesmo o ensino integral, de uma certa forma, né, Michele? Você vai ter que ter uma adaptação, porque é um ensino integral. Então, de exemplo, 8 professores de
às 6 da tarde, vamos dizer assim, se for um integral, não vão virar 16 ou 18. Você já passou o dia lá no estado para você ver o integral? Então, se o próprio estado ele não consegue atender de forma certa os alunos, e olha que o estado é rico, né? O estado é rico. Você vê lá, às vezes, as crianças estão comprando marmita para comer na escola, porque não gostam da comida. Então, assim, e você vê que, às vezes, não tem muito o que fazer dentro da escola, né? Os grandes que eu estou falando, do estado. Então, assim, o município ele precisa se adequar tanto de estrutura, quanto de profissionais, porque não é só pôr o professor lá para tomar conta de criança. Tem que ter projetos, tem que ter metas para atender, porque isso tudo também é cobrado. A gente responde um questionário do IGM todo começo de ano, referente ao ano passado. E eles pedem informações de infraestrutura, de quantos alunos tem o professor olhar dentro da sala. Então, tudo isso a gente, fora toda a manutenção do município, a gente ainda tem que, os detalhes, não pode ter tantos alunos dentro do município, dentro da sala. E a nossa população aqui de crianças, até fiz a audiência do Fundeb com a minha, ela está diminuindo. Entendeu? Porque antes tinham-se 3 filhos, hoje tem 1. Então, hoje, daqui, por exemplo, uns 4, 5 anos, nós vamos ter professor sobrando com poucos alunos. Entendeu? Então, assim, é tudo projeção, é tudo meta e esperar o tempo acontecer. Entendeu? Para a gente poder verificar. Né? É uma para ver 2 números. Por um lado é ruim, por outro lado também, né? Assim, de certa forma. Se o programa for atendido da melhor forma, para atender todo mundo, para não ser, né? Porque eu tenho um sobrinho que ele fez o integral do ensino médio na onde ele mora, e assim, ele dormia à tarde. E não tinha o que fazer. Não tinha um programa, não tinha um computador, não tinha nada. Então, às vezes, ele estava dormindo lá na sala. Porque eu converso com o advogado e estava falando sobre isso, que a situação, que na verdade o ensino integral é para ter o teatro, para ter aula de música, para ter a natação separada, para ter aula de dança, para ser mesmo integral dentro do que você falou aqui, por exemplo. Não consegue fechar um cronograma das 7 às 4 da tarde dizendo que... Sabe quanto que o governo manda no integral? R$60 mil por ano. O que você faz com 60 mil para atender 40, 50 crianças durante 200 dias letivos? Então, daí o gasto vem para onde? Para o município. Da onde que vai tirar esse recurso? Então, assim, é tudo muito estudado. Entendeu? Nós temos as coisas que são obrigatórias a cumprir, não tem o que fazer, só que a gente também tem que atender, porque o Ensino Integral é um programa legal, é um programa que a criança se desenvolve, porque às vezes a criança não convive com outras crianças durante a tarde, de manhã, né? Então ele se desenvolve mais. Só que, geralmente, assim, o governo institui um programa, manda uma quirela de dinheiro, o resto você se vira. E daí é onde, né, aqui não tem, mas algumas cidades tem, você vê que o ensino integral só funciona no papel. Mas na prática mesmo, as crianças ficam entediadas e não querem, às vezes, nem ir. Aí o professor só vai cuidar de aluno, igual você falou. Professor cuidar de aluno. Então, cuidador de aluno, nós vamos pagar uma folha alta, nós vamos pagar encargos altos para como que nós vamos atender. Então, assim, é tudo muito estudado. O ano que vem vai ser um novo ano, nova tributação ali, com a reforma tributária. E daí todo mundo vai passar por tudo isso, porque os governos eles estão impondo para os municípios. Então, não é só aqui, a maioria dos municípios não aderiram ao integral, porque não tem como. Ou então um ano só. Vamos colocar só a primeira série, porque é o que a escola comporta. Então tem que ver certinho. O Renê tem pensamento de colocar, mas tudo vai ter que ser bem estudado. Para oferecer com qualidade. Porque se for para deixar a criança lá depósito na escola, né? Eu não queria meu filho assim. Então a gente, né? Alguns pais preferem, mas sei lá, né? Deixar na escola, às vezes por causa de alimentação mesmo. Mas esses são casos, né? Casos e casos. Mas a gente espera que seja de qualidade.
Mais alguma coisa, gente? Mais alguma coisa, pessoal fiel? Você não fez uma pergunta, fiel? Gente, eu quero agradecer a todos vocês aqui pela disponibilidade, por ter me ouvido com tanta atenção, com todo respeito. Eu queria pedir desculpas para vocês na semana passada, que eu não vim porque eu estava com Covid. E na quarta-feira à noite peguei no domingo, fiz quarta-feira à noite exame, não tinha passado ainda. Então eu não consegui vir. E para explicar para vocês assim, só a gente que mexe com dinheiro, com número que consegue. Não tinha como eu mandar alguém aqui no meu lugar para fazer isso para vocês, porque eu acho que não ia atender vocês de uma forma tão específica quanto a parte contábil, né, Fabiano? Que é muito complicado, né? Então, eu quero agradecer muito vocês. E eu estou à disposição na prefeitura, já falei isso por diversas vezes. A maioria de vocês tem meu telefone, né, Lu? Quando precisa, você fala comigo, assim como todos vocês, se quiserem, eu estou à disposição, tá bom? Da LOA, PPA, execução do exercício, para ver quanto o esporte está gastando lá, para ver como é que tá, para você ter uma noção. Então, tá tudo lá, tá tudo no portal da transparência, não tem nada escondido. E o trabalho da gente lá é esse, tentar explicar da onde que vai vir o dinheiro e onde que a gente vai tentar aplicar da melhor forma. Eu vou ver com a Miriam na educação. Isso, ver com a Miriam, que daí qualquer coisa no começo do ano, a gente já ajusta o orçamento, manda para cá, porque o prazo é curto, né? Vocês precisam também ver agora no começo de... Quando vocês saem de recesso? Agora no começo, né? 11 de dezembro. Então, vocês têm só um mês aí para conversar, e são 2 votações ou uma? São 2. Então, são 2 votações, então é pouco tempo. E qualquer alteração que vocês quiserem fazer, manda para a gente lá. Eu vou sentar com o Renê, a gente vai estudar. O das crianças especiais também, a gente estuda, tira um pouquinho dali e tenta incluir isso aí para o ano que vem, ou se não para o ano que vem, para o próximo. Quando ele já peço um horário especial seu, porque eu sei que a gente vai precisar, né? Sim, o que vier para mim lá e eu conseguir, dentro da lei e dentro dos limites, né? Porque não é só colocar recurso lá e pronto. Então, o que tiver dentro da lei, o que tiver amparo legal para não ter nenhum apontamento do tribunal, nem para nós e nem para a Câmara, porque é muito ruim isso, então a gente vai fazer com todo carinho lá, pode deixar. Tá bom, gente? Muito obrigada, viu? Enfermagem. Então, assistindo,